E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Roberto novamente, ok? Gente, eu estou passando aqui rapidamente para dar as boas-vindas a esse vídeo, tá? Curta lá, compartilha, dá um like aqui embaixo, tá certo? E curta esse vídeo, tá bom? Aproveite bastante porque foi feito com muito carinho e dedicação. Então é isso, gente. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu! Vamos responder as questões, tá? Do exercício que foi passado na semana passada, ok? Começando pela primeira. A função que não é executada por nenhum dos botões de controle de janelas do Windows exibidos abaixo não é executada. Tá? Nesse caso, temos a opção maximizar, minimizar, fechar, restaurar e arrastar. Gente, em qualquer janela do Windows, tá? Seja do Windows Explorer, seja do Photoshop, seja do pacote Office, você tem aqui 3 botões, tá certo? Mas são 3 botões que tem 4 funções, tá? Esse aqui, ó, é o minimizar, certo? E ao mesmo tempo ele vai maximizar, tá bom? Então, ó, eu tenho minimizar, eu minimizo e aí eu posso maximizar também. Tem o botão fechar. O fechar aqui ele vai perguntar para mim se eu desejo salvar as alterações ou feche diretamente, dependendo do aplicativo, tá? E tenho aqui, ó, o restaurar, tá certo? Eu posso restaurar o tamanho da janela, tá bom, gente? E por fim, eu tenho a opção arrastar. Só que o arrastar, ele não faz parte desse grupo aqui, tá, gente? O arrastar, ele tem uma outra finalidade. O arrastar, quando você pega a janela, né, do seu aplicativo, e aí você vai na extremidade, o ícone, ele muda, tá? Ele se torna uma seta com uma dupla direção. Isso indica que você pode arrastar, né, e aumentar a janela. Só que ele não está realmente incluído nas 3 opções. Então, nessa questão aqui, o item é, ok? Tá aqui de vermelho. A segunda questão, a tecla de atalho Ctrl mais o O. No Word executa a ação de. É a primeira, criar um novo documento em branco, selecionar todo o conteúdo do arquivo, inserir tabela, salvar o arquivo, copiar e colar. Então, a gente precisa analisar aqui os itens. Olha só. Para selecionar todo o conteúdo, eu utilizo Ctrl T, certo? Para inserir uma tabela, eu posso inserir, tá? Através de colagem, né? Se eu tiver copiado uma tabela, eu posso colar aqui. Eu posso vir na guia inserir a tabela, né? Nesse caso aqui não se aplica, tá bom? Salvar o arquivo, Ctrl B, tá? O Ctrl B ele vai salvar o teu arquivo, né? E o Ctrl S, como muita gente acha que o Ctrl S porque é S de salvar, não é S de salvar, é S de sublinhado, tá? Então, também não se aplica, tá bom? E copiar e colar o conteúdo do arquivo. Para copiar, Ctrl C, né? E para colar, Ctrl V, tá bom, gente? Então, o que nos resta aqui é o item A, certo? Criar um novo documento em branco. Então, você está aqui com o Word, tá? Pressionando Ctrl O, o que acontece? Ele automaticamente já vai abrir um novo documento para você criar aí com sucesso. No aplicativo do Excel, né? Gente, esse botão aqui, tá? É o botão função, né? FX, é o botão função, tá certo? E aí ele tá perguntando, né, para que ele serve. Formatar a célula, realizar o somatório das células indicadas, inserir uma nova função,
através do assistente. Então vamos lá, tem aqui no Excel. Aqui no Excel, aí se você clicar aqui, ó, nele, ó, tanto que ele já está em evidência, tá? Então, botão função, o que ele faz? Vai inserir uma função através desse assistente. Ou seja, o próprio Excel ele vai te ajudar a inserir uma função dentro da sua planilha, de acordo com o que você precisa. Você precisa de uma soma, você precisa fazer média de valores, você precisa de uma fórmula que tenha uma condição de teste lógico, se o valor for verdadeiro ou se o valor for falso, deve retornar com algum valor. Então, se você tem aí um link que precisa ser referenciado, né, dentro da sua planilha, que é possível também, você pode utilizar o hiperlink para abrir um arquivo ou até mesmo, né, colocar algum link do site da sua empresa, então não tem nenhum problema, né? E aí também temos essa contagem, né, numérica, onde você vai calcular todas as células em determinado espaço ali entre uma célula da coluna B, por exemplo, até a coluna D, tá certo? Então tem seno, tem máximo, tem um soma si, tem várias células, né, que você pode inserir, na verdade, funções dentro dessas células. Ok? Então é para isso que ele serve, tá bom, gente? Aqui nós temos a opção C, inserir uma nova função, tá bom? Quantos diferentes tipos de operadores de cálculo? Isso aqui pegou algumas pessoas, tá? Porque assim, você sabe que na escola, quando a gente vai aprender as operações aritméticas, a gente aprende 4 operações aritméticas, não é assim? Inclusive tem até o item D aqui, ó, com 4. Só que é uma pegadinha, porque dentro do Excel a gente pode utilizar as 4 operações fundamentais, mas também podemos utilizar porcentagem e potenciação, tá? Então a gente pode utilizar aqui a soma, né? 10 mais 5, por exemplo. Então a soma aqui. Aí eu vou utilizar a subtração, 10 menos 5, tá? Aí aqui eu vou utilizar exatamente a questão da multiplicação com os mesmos valores, só para exemplificar. Então 10 vezes 5, tá? E a divisão, 10 dividido por 5, tá? E aí nós entramos com a porcentagem, tá certo? Eu quero, por exemplo, saber 10%, tá? 10% de 1000, tá certo? Então é dessa forma que funciona. Eu tenho aqui os 10%, tá? Então aqui eu consigo saber que 10% de 1000 é 100. E tenho a potenciação. Bom, e aí nesse caso temos a potenciação, né? Onde a gente vai descobrir a potência de algum número. Por exemplo, eu tenho aqui o número 50 e eu quero que ele seja elevado a uma potência 10, por exemplo. E aí 50 elevado a 10, e aí eu tenho o resultado, tá? Então, é assim que funciona. No total nós temos 6 operadores de cálculo, tá bom, gente? Não confundam com funções, não confundam com fórmulas, tá bom? São apenas os operadores. E aqui, ó, na quinta questão nós temos assim: numa tabela de dados do Access, cada interseção de uma linha com a coluna, né, representa. O Access ele parece muito, tá, com o Excel. No Excel
A interseção de uma linha com a coluna é uma célula. E uma célula é um campo onde a gente vai registrar o que a gente quer, seja um texto, uma fórmula, uma função. O Access é no mesmo conceito, então ele é um campo de inserção, tá? Então é a letra C. Como resultado de uma consulta a uma tabela de dados, Microsoft Access obtém uma resposta de um conjunto. Tá? Nesse caso, eu estou consultando uma tabela de dados que já foi criada no Access. Tá certo? O que ele vai retornar para mim são os registros, tá? Daquela tabela, ou seja, todos os dados foram criados dentro da tabela e eles são registros desse banco de dados. Tá? Então, nós temos aí um conjunto de registros de uma tabela. Ok? No PowerPoint existe uma associação de teclas que permite a duplicação de um slide, tá? Gente, não só no PowerPoint, mas como em outros aplicativos, a gente pode utilizar o atalho Ctrl D, certo? Para fazer a duplicação, né? Que o Ctrl D, né? O D vem de duplicate, tá? Então essa é a resposta. Assinale a alternativa correta a respeito do PowerPoint. Gente, no PowerPoint, quando a gente vai iniciar um slide, né, a gente está iniciando uma apresentação, existe apenas uma opção que a gente pode clicar com o botão. No caso, seria iniciar a reprodução de um vídeo, tá? Então, essa é a única opção que a gente pode trabalhar dentro do PowerPoint, tá certo? Identifique as afirmativas corretas, tá? Já para ir direto para vocês, nós temos aqui o item 2, 3 e 4, tá? Porque a partir de 2007 nós tivemos aí, né, uma implementação do Ministério para reformular a condição do ensino de informática nas escolas, né? Uma vez que as empresas utilizam computadores, né? Toda e qualquer empresa utiliza computadores, tá certo? Então, nós utilizamos aí, né, essa nova informatização a partir do ano de 2007. O uso do computador no processo de ensino-aprendizagem tem como objetivo capacitar o aluno a empregar, né, a informática como ferramenta de trabalho. Sim, porque todo e qualquer setor, né, é necessário que se tenha conhecimento da informática. Mas, professor, a minha área não é TI, não é especialização em TI, eu sou um administrador. Sim, mas você utiliza um computador para trabalhar com as suas rotinas administrativas, né? Até o médico cirurgião tá ali na mesa de operações, ele precisa ir no computador fazer um laudo, né, fazer ali um relatório de como foi o procedimento cirúrgico, né? Por mais que o trabalho dele seja voltado para salvar vidas, ele precisa de um computador para registrar isso, para emitir documentos, para emitir atestado médico, enfim. Então, toda e qualquer profissão precisa do computador. Não existe essa profissão isolada que não utiliza da tecnologia. Toda e qualquer profissão utiliza sim, sem exceção, tá? A introdução do computador no ambiente educacional tem importantes implicações na dinâmica da sala de aula, o papel do professor e dos alunos em relação com o conhecimento. Correto, tá? Então, item E para vocês, né, que estavam com dúvidas. Então, o item correto é o item E. Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome são utilizados principalmente para proteção contra vírus? Não são antivírus, nem compiladores de programas. Também eles não criam nenhum texto, nem planilhas. O que nos resta é internet, tá? Então, se você baixar no seu celular, o Chrome, o Mozilla, ou até mesmo o Opera, todos eles são navegadores, né? Você utiliza para acessar sites. Tá bom, gente? Então é isso. Aqui fica a resposta completa, tá, do exercício. Se você tiver alguma dúvida, volte, pause o vídeo e é isso. Então,
Até a próxima, pessoal. Valeu!